Semana passada nós estávamos ainda dentro de conceitos da Brit Hadashah. Eu prolonguei um pouco mais e eu prometo que isso não vai acontecer, porque isso não é bom, nem para mim, nem para vocês, porque é uma dispersão, um cansaço desnecessário, porque nós estamos em Shabat e no próximo Shabat nós podemos nos reunir e continuarmos novamente. Então, nós vamos ser mais breve possível no dia de hoje, ainda mais que está frio, né? Bom para tomar um café quente, né? E reunir em conversa. Tem canjica quentinha, né? Tem gente até que se levantou já. Depois a gente vai... A Dona Regina já trancou a cozinha. Nós vamos ali falar sobre a Brit Hadashah. Eu, ignorante que sou, comecei a observar a Brit Hadashah, querendo trazer para nós algo mais, vamos dizer, técnico, né? Falar sobre a origem da Brit Hadashah, o conceito ali dos povos. Mas hoje de manhã o Eterno fez um milagre em minha mente e Ele mandou abolir essas coisas. Se eu quiser algum conceito técnico, eu procuro nos livros, na internet, enfim. Há tantas fontes aí que você pode, fontes sérias, né? Que você pode descobrir sobre toda a construção ali do período interbíblico, entre do primeiro e segundo, da segunda aliança, do Segundo Testamento. Mas Adonai, hoje pela manhã, ensinando aqui para nós, ele já anda, ele está lá na frente, ele já voltou várias vezes conosco, né? Então, nós vamos começar a falar um pouco da Brit Hadashah, dos Bnei Hashem. Por quê? Porque quando você vai pesquisar sobre e ler os livros de autores sérios falando sobre a Brit Hadashah, você vai encontrar diversas coisas aí boas, mas também ruins, de texto que não é compatível com a Torá. Mas você vai encontrar várias discussões, vários conceitos, e diz a respeito da escrita da Brit Hadashah. Né? A maioria, alguns sérios, já estabeleceram ali que a Brit Hadashah ela foi toda escrita em grego. Né? Não vou discutir isso, por quê? Porque, segundo eles, porque tudo que tem sobre a Brit Hadashah é cópia. Os originais mesmo ainda não foram encontrados, estão na perspectiva de encontrá-los. Somente um livro que foi encontrado, mais próximo que tem, é o livro de Mateus, que foi escrito, que foi encontrado em hebraico, mas também cópia. Então não existe um original. Por isso que você vai encontrar várias discussões sobre o tema, referente se foi grego, se não foi, não interessa. O que mais importante, que eu gostei muito de uns dos autores, e eu consulto muito o André Chorak, ele confirma isso, eu gostei, porque ele confirmou e me confortou nessa questão, é que quando você estiver lendo a Brit Hadashah, o Segundo Testamento, você tem que ler com o pensamento de um hebreu. Ele fala bem assim, mesmo que as escritas estejam em vários dialetos, tanto do grego quanto do hebraico, você tem que pensar que você está lendo um texto onde a mente do autor pensou em hebraico, ou ele teve um pensamento judaico, um pensamento de um hebreu. Por que eu achei interessante essa questão? Porque quando a gente vai entender que a Brit Hadashah é a continuidade da Torá, nós já entendemos isso, nós vamos ver que não tem como pensar diferente que a Torá. Então a Brit Hadashah precisa ter um pensamento de um hebreu, um pensamento judaico. Eu coloquei aqui que seus originais foram escritos em aramaico, em grego, no próprio hebraico, e eu coloquei aqui que os seus personagens, os personagens que você e eu costumamos ler na Brit Hadashah, eles vivem e falam e pensam em hebraico e em aramaico. Então, os autores falam que eles têm um pensamento semita. Pensamento semita é o pensamento que vem lá da Torá, de Sem. Sem, o termo semita, tem como principal conjunto linguístico composto por uma família de vários povos, entre os quais se destacam os árabes e os hebreus. Eu coloquei uma observação aqui para mim, que hoje, atualmente, os povos chamados semitas são essencialmente os árabes e os judeus, são conhecidos como povo semita. Mas o termo Sem, ele significa, passa aí, Lu, para mim, fazer um favor. Ele significa lá, Sem, significa nome. Nome
os exegetas dizem que aquele que recebe, que vem da descendência de Sem, por consequência são servidores de Hashem, ou nome. Vamos lá em Gênesis capítulo 9 para você ver isso. Gênesis capítulo 9. Sem é filho de Noé, é o filho do meio de Noé. Sim, Yeshua falava em hebraico. Exatamente. Há uma discussão se era um hebraico mais primitivo ou não, mas eles falavam. Sim, sim. Eles falavam em hebraico. Nós estamos falando de porque a Brit Hadashah ela vai ser escrita 30 anos depois, no ano 30, depois da era comum, a era de Yeshua. Então a escrita não tem ainda confirmação se os originais não foram encontrados nesse sentido. Então aqui no capítulo 9 de Gênesis, vai lá no verso 26 para você ver, que o capítulo 9 ele vai falar da descendência ali de Noé. Aqui fala bem assim, olha, 9, 26. Disse mais. Não, vamos lá do início, do 20, para a gente ver como é que foi isso aqui. Olha só, diz assim, ó. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e se descobriu no meio da sua tenda. Ele ficou despido. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros. Indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube que o seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos seus servos seja aos seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o eterno, o Elohim de Sem. Aqui ele começa a definir que ele é o Elohim de Sem. Seja-lhe Canaã por servo. Alargue Elohim a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Você vai ver que ali o nome ali está em hebraico, Shem, né? E significa nome. Os exegetas afirmam que agora toda aquela descendência de Shem significa que são servidores do nome, servidores de Hashem. Encontrando ali, em outra versão diz, ele diz, Adonai, o Elohim de Shem, bendito é, Canaã será o seu servo. Shem significa nome, filhos do nome. Eles são destinados a ser adoradores de Hashem. Sem, como nós acabamos de ver aqui no texto, junto com Jafé, toma uma iniciativa. Qual foi essa iniciativa? Cobrir a nudez do seu pai. Ele vai tomar junto, ele que toma a iniciativa. Você vê que o primeiro nome que se destaca é o dele. Ele vai tomar essa iniciativa de cobrir a nudez do seu pai. No texto original diz que ele cobre as espáduas do seu pai. A espádua é esse osso aqui, ó, do ombro. Ele cobre a partir do ombro a nudez do seu pai. Ali, segundo os exegetas, o ombro é onde o homem carrega os seus próprios pecados, as suas cargas. É onde habita ali a sua e a minha cerviz. O termo cobrir, ele no hebraico, aqui, para essa função, é casar, ocultar e esconder, o termo significa, cujo pecado é coberto. Por quê? Porque também traz esse sentido de cobrir pecado. Por isso que eu comecei a ler o Salmo 32, porque o Salmo 32, ele inicia desta forma: em marcha aquele cuja transgressão é perdoada, cuja a transgressão é coberta. Como é que você entende melhor isso? Porque lá em 1 Pedro, ele diz assim, que o amor cobre, oculta, protege uma multidão de pecados.
Não que você vai fazer vista grossa, que Hashem vai fazer vista grossa. Não. Mas o exercício do amor. Por isso que hoje pela manhã eu fiquei muito feliz quando a pastora falou o exercício da tzedakah, do serviço que você tem que prestar a seu irmão. Isso é o amor. Ele é uma das fontes seguras de cobrir pecado, de justificação, de cobrir os seus pecados. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, no parte B, ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Quando Shem faz isso com seu pai, ele demonstra ao seu pai um amor e uma proteção, tanto é que ele agora, os seus descendentes vão ser servidores de Hashem. Por isso que o pensamento na Brit Hadashah tem que ser o mesmo pensamento da descendência de Abraão, porque Shem vai ser o antecedente de Abraão. Da linhagem dele vai vir Abraão e depois nós vamos cair lá na linhagem de Yeshua HaMashiach. Se você for em Lucas, ele vem tratando essa linhagem e chega até, de Yeshua ele vai descendo até chegar a Sem, filho de Noé. Então Adonai torna-se o Elohim dos filhos de Shem, os semitas, ancestrais de Abraão, de que veio o Messias. Lucas capítulo 3, do verso 23, também o verso 33, vai dar essa questão aí sobre o pensamento, que você tem que vir para Brit Hadashah com o pensamento semita, com o pensamento de Sem, de cobrir pecado, porque você e eu vimos hoje pela manhã a função, não é função o nome, como é que é? A vocação de Israel. E quando você lê a vocação de Israel, a vocação de Yeshua se confunde com a vocação de Israel. Se você leu hoje pela manhã Isaías 49, você vai ver ali que Isaías vai expressar, parece que quando ele está falando de Yeshua, mas ele está falando de Israel. Há uma unidade entre Yeshua e Israel. E Yeshua vem trazendo uma mensagem dentro de Jerusalém que vive ali uma opressão, uma ocupação romana terrível. Terrível, e a injustiça reina ali em Jerusalém. Tem um texto de André Shurak que eu coloquei ali, põe aí para fazer um favor, que eu achei interessante, aí eu trouxe para nós. Diz assim: a língua bíblica clássica, bem como as suas diferentes ramificações, o que ele está falando? Quando ele está falando sobre isso, ele está buscando várias ramificações e ao qual a Bíblia ela é escrita. Por isso que ele vai falar o seguinte, olha, segundo as tribos e os séculos, porque isso vai mudando de acordo com a linguística dos séculos, constitui assim a verdadeira pátria no interior deste povo. Ele está falando dos hebreus. Então esse compêndio de informação, desde que ele vem com a informação dentro do pensamento hebreu, vai gerar uma pátria interior nesse produto, vai habitar no coração do hebreu. Habitar no coração a questão, entra na questão da justificativa, eu coloquei ali, nem sabia que a pastora ia falar sobre isso, mas a pátria interior vai de encontro que Jeremias 31 nós lemos desde o princípio, que ele faria habitar a Torá no interior do coração do homem, no interior deste povo. Por isso que quando eu e você estivermos estudando a Brit Hadashah, nós temos que trazer para nós esse pensamento. Não importa se foi escrito ou transcrito pelo grego primitivo ou hebraico, mas você tem que ler, e nós vamos ler alguns textos, não hoje, mas nós vamos ver que o pensamento hebraico está totalmente nos textos, mesmo com algumas diferenças de escrita, que isso o Espírito vai nos ensinando e vai nos corrigindo. Vamos caminhar. Brit Hadashah, nova aliança. Eu coloquei desde o início que a essência da nova aliança do Segundo Testamento reside no cumprimento da Torá. Nós vamos ver Yeshua confirmando essa ação. Olha ali, Mateus capítulo 5, vai lá. No verso 7, ele diz assim: não penseis que eu tenha vindo para destruir a Torá, ou os inspirados. Eu não vim para destruir, mas para cumprir, para exercer. Mateus capítulo 5, vai lá para você. Você vai ver ali que Yeshua, isso aí é uma recusa que Yeshua faz para uma mulher de fronteira.
Vai lá para você ver Mateus, capítulo 5. É uma mulher de fronteira. Ela vai pleitear um direito. Isso aqui é bonito. João Mateus, capítulo 5. Esse diálogo aqui é um debate entre Yeshua e essa mulher. E quem vence? Nós. O diálogo, porque ela vai pleitear o direito de um estrangeiro. Por isso que Yeshua fala aquilo ali. Porque a negação de Yeshua é para despertar nela o aproximar. Olha que interessante. Senão seria muito fácil, eu vou e desisto. Não é assim que a gente faz? Capítulo 5, aqui no verso 24, né? Mas eu vou ver aqui. Vamos a partir do verso 21. Não, estou errado. Espera aí. Será que eu errei aqui? Ah, não. É no 17, irmãos. Perdão, eu anotei ali errado. Isso é até para mim, Lu. Perdão. No 17. Ele diz assim, olha. Não penseis que vim destruir a lei, a Torá, ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até no céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos, assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, Yeshua aqui vai dizer que se a minha justificação não exceder a dos escribas e fariseus, cumpridores exigentes e rigorosos da Torá, nós não vamos entrar no reino dos céus. Mas não é esse texto. Não, era 17 mesmo. Depois eu vou ao 24, perdão. E Yeshua se posiciona aqui, irmãos, no capítulo 5, verso 17. Ele se posiciona em relação à Torá. Que Torá que ele se posiciona? A que ele escreveu? Não. É a Torá dos seus pais. Você vê que o pensamento de Yeshua aqui é um pensamento de um hebreu, de um judeu, legítimo, como diz a pastora, gosta de falar. É um legítimo, porque ele é cumpridor de Torá. Ele se posiciona aqui no verso 17, que diz, não penseis que vim destruir a Torá. Não. Ou os inspirados. Não vim. Eu não vim destruir. Eu vim para que seja cumprido. Cumprir qual a Torá? A Torá dos seus pais. Então, aqui quando ele fala isso, ele vai assumir aqui os mitvos, as ordens, os preceitos, tudo que é contido na Torá. Vai lá em Lucas. Deixa Mateus um pouquinho aí, vamos em Lucas para você ver isso aqui. Olha só que interessante, para você ver que ele cumpre a Torá dos seus pais. Lucas, capítulo 2. Aqui em Lucas, capítulo 2, você vai ver o nascimento de Yeshua. Ele vai nascer. O nascimento de Yeshua, no capítulo 2, a partir do verso 21, aí do capítulo 2, você vai ver aqui que ele é um cumpridor da Torá dos seus pais. Aqui você vai encontrar a Torá escrita e a Torá que está na boca. Olha só, verso 21. Cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a Torá de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Eterno a apresentação de Yeshua no templo, conforme está escrito na Torá do Eterno. Todo primogênito será consagrado ao Eterno, e para dar a oferta, segundo disposto na Torá do Eterno, um par de rolas ou 2 pombinhos. Você vê que o proceder aqui dos pais de Yeshua é o proceder normal de qualquer hebreu
cumpridor de Torá, observador e cumpridor da Torá. Então, quando ele fala assim que eu não vim destruir a Torá que ele está falando não é um novo mandamento. Não, ele está falando assim, eu não vim destruir a Torá dos meus pais, Torá que eles cumpriam. Você vê aqui que Lucas, ele foi bem detalhista. Se você for em Levítico capítulo 12, você vê todo o procedimento ali no nascimento de um filho. O tempo, se for homem tem um tempo, se for menina tem outro tempo, mas eles vão obedecer o rito da Torá para a apresentação do menino. Eu falei aqui que existe aqui a Torá oral e a Torá escrita. A Torá oral está aqui, olha. Circuncidou o menino e foi-lhe dado o nome. O nome do menino é dado na hora da sua circuncisão, era exposto. Não no caso de Yeshua, que o anjo já tinha revelado. Mas aqui havia um cumprimento. Por que ele precisava cumprir isso aqui? Porque ele precisava ser identificado no meio da sua comunidade como um hebreu. Então, ali, por isso que eu trouxe essa expressão que a pastora gosta. É um judeu legítimo, um hebreu legítimo, porque desde o seu nascimento você vê que os pais vêm cumprindo isso aqui. Para os rabis, a expressão máxima para o hebreu está em Adonai, Torá e Israel. Eles olham dessa forma a expressão máxima. Os rabis sempre vão ensinar dessa forma, que nós precisamos olhar para Adonai através da Torá e para Israel. Porque Yeshua ele não foge dessa máxima dos rabis, não foge, mas ele amplia essa máxima. É isso que é interessante aqui na Brit Hadashah, na vida de Yeshua. Ele pega a Torá, ele não altera a Léo. Ele mesmo fala que não vai ser nem um tio, nem Ud, será retirado da Torá. Mas ele faz assim com a Torá, ele amplia a Torá, para mim e para você. Por isso que eu fui lá em Mateus capítulo 5. Ele facilita. Pode, essa expressão é mais fácil de entender, né? Ele facilita para eu venha entender. Para que eu venha entender e praticar e exercer. Ele vai facilitar. A questão de que eu coloquei aqui, que ele vai ampliar, por quê? Porque os rabis, eles vão colocar a Torá, Adonai, Torá e Israel. Adonai vai abrir para o estrangeiro. Por isso que eu falei que em Mateus capítulo 5, aquele confronto ali é com uma mulher de fronteira. Uma cananeia que está ali, ela vai pleitear o direito desta Torá. Desse pensamento hebreu, ela vai pleitear. Por isso que eu falei que o maior benefício nesse debate de Yeshua com essa mulher, somos eu e você. Vamos lá, para eu achar. Mateus, eu falei capítulo 5, né? Mas eu acho que eu notei errado aí, se alguém me ajudar. Ele fala, é aquele que ele vai falar, eu fui enviado somente para os perdidos da casa de Israel. É 15? Ah, então faltou um ali, hein, Luciana? Mateus 15, 24. Tem que ter um observador aí, um revisor. Ah, isso mesmo, Baruch Hashem, bendito seja o nome de Adonai. Ele diz assim, olha o verso 21. Por isso que eu falei que é uma mulher de fronteira. Ele diz assim, Marcos deixa claro também isso aqui. Partindo Yeshua dali, foi para a região de Tiro e Sidom, é a fronteira ali com Israel. Certa mulher cananeia daquela região chamou, Adom, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha em outra versão, diz assim, não, vamos seguir, depois eu venho de a versão. Ele respondeu, Yeshua, verso 23. Yeshua não lhe respondeu nada, ele ficou silêncio. De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Yeshua respondeu ele, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo, Adom, socorre-me. Ele respondeu, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, sim, Adom, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Yeshua, ó mulher, grande é tua adesão, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã.
A recusa inicial aqui, ela tem a prerrogativa de Yeshua de não ferir nem a Torá, nem os inspirados, conforme lemos lá em capítulo 5, verso 17. Ele tem a prerrogativa e o cuidado de não ferir nem a Torá, nem os inspirados, cuja preferência foi dada para Israel. A pastora leu isso hoje aqui, Isaías capítulo 49. Depois a Torá dessa semana, Deuteronômio capítulo 7. Você vai ver ali que Yeshua vai tratar com o mesmo cuidado para não ferir nem a aliança dada aos pais, nem muito menos aos inspirados. Ele vai manter a sua vocação que os rabis chamam de novo pacto, de luz das nações. Ele mantém esse pacto de luz das nações para com Israel. Vamos lá para Isaías 42, para você ver isso. Calma que você vai ver que Yeshua, essa proteção, ele dá, mas ele não é rigoroso a ponto de negá-la. Não, porque existe uma vocação para ele como o Messias. Luz para os gentios, para o Hashem. Isaías 42. Olha o verso 6, por favor, para você olhar uma coisa comigo aí. Diz assim, olha: eu sou o Eterno, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz das nações, ou para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Eterno, este é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vede, as primeiras coisas se cumpriram. Ele está falando da Brit Hadashah. Está vendo? Ó? E as novas coisas eu vos anuncio, antes que venham a luz, e vos faço ouvir. É o pacto, o povo do pacto, para a luz das nações. E Yeshua é esse aqui. Ele tem o pacto com Israel, a aliança com Israel, mas ele tem uma vocação de ser luz para as nações. Olha o verso 25 de Mateus 15. Ele diz assim, olha, volta lá para você ver uma coisa. Ela fala bem assim no verso 25, ela vem, ela prosterna-se diante dele, ela reconhece que está diante de uma autoridade enviada por Hashem, o nome. Ela diz assim, Adon, socorre-me. É o clamor da mulher ali, uma mulher da fronteira. Ela diz, socorra-me. Olha o verso 26, ele responde e diz, não é certo tomar o pão das criancinhas e jogá-lo aos cãezinhos. Olha a expressão que Yeshua trata com essa mulher. Mas uma coisa interessante aqui acontece. Ela concorda com ele. É esse concordar que vai despertar em Yeshua o interesse pelo continuar do diálogo. Por quê? Quando ela concorda, ela pega na mão de Yeshua e ela adere a ele. Por isso que eu comecei a falar que o importante, para quando nós lermos a Brit Hadashah, nós temos que ter o pensamento de um hebreu, o pensamento de Yeshua. Quando ela faz isso, ela concorda com Yeshua, mas ela chama e clama pelo direito à adesão. Isso aqui é o que mais precioso, aquela mulher que está ali na fronteira, não tem o seu direito garantido, ela vai pleitear por esse direito, porque ela está diante de um homem que é luz das nações. Veio para ser, a vocação dele é para ser luz para as nações. Ele concorda com ela, da mesma forma que ele vai concordar com aquele centurião. Lembra daquele centurião que tem um filho também? Ele faz o mesmo pleitear. Vai lá para você ver. Segura aqui, depois nós vamos lá. Vai lá em Mateus, capítulo 8, para você ver. Pertinho aí, é só voltar um pouquinho as páginas, eu que estava fora. Mateus, capítulo 8, ele vai dizer assim, olha. Verso 1 mesmo, diz assim, ó. Não, vamos partir do verso 5, para a gente não ficar muito longo. Olha assim, ó. Tendo Yeshua entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando.
Adom, o meu criado jaz em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Yeshua, eu irei curá-lo. Ele aqui não há nenhuma resistência, tá vendo? Mas o centurião respondeu, Adom, não sou digno de receber-te sobre meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a eles, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Yeshua e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Isso é antes daquela mulher, ó. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Elohim. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Yeshua ao centurião, vai, e seja feito conforme a tua adesão. Naquela mesma hora o seu criado ficou são. Você vê que Yeshua aqui não resiste ao pedido, ao clamor deste homem. Porque ele falou assim, olha, eu não sou digno, porque eu também tenho sobre mim os meus comandados. Ele era aqui um centurião, ele era um soldado romano, né? Aqui, afligindo quem? A família de Yeshua, os irmãos de Yeshua. E ele fala, eu não sou digno, mas ele reconhece ali o Adom Yeshua. Ele faz essa prerrogativa. Agora, volta lá em Mateus capítulo 15, para você continuar a leitura ali, com essa mulher, com esse diálogo, com esse embate ali com Yeshua, onde eu e você somos os beneficiários. Ali no verso, ela vai clamar ali pelo direito de adesão. Olha o verso 27, ele diz assim, do capítulo 15 de Mateus. Ela diz, sim, Adom, mas mesmo os cãezinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Adom. Então Yeshua lhe responde e lhe diz, ó mulher, é grande a tua adesão. Será para ti como queres. E a sua filha se restabeleceu na mesma hora. Então você vai ver aqui, que nesse diálogo, onde eu e você fomos os beneficiários, a vocação do Messias é explicitada para mim e para você. No texto aqui onde há transformação, essa mulher houve uma transformação de um coração sem esperança. Ela encontra aquele cuja é a representatividade da Torá e ela clama pelo direito de aderir a essa Torá deste hebreu. E ele torna o coração dela como um coração cheio. Aqui, ó, um coração vazio para um coração com Torá. Lembra em Jeremias capítulo 31, o tempo todo, Yeshua vai praticar a sua vocação, de encher o coração daqueles que não têm esperança, de Torá. Ele vai ensinar você a fazer Torá, ele vai mandar você ler Torá. Então, quando... Dificuldade, né? Quando nós somos introduzidos a Brit Hadashah através do cristianismo, você não conhece esse Adom Yeshua HaMashiach. Não conhece. Esse servidor de Hashem, cumpridor de Torá e com uma vocação sagrada nas mãos de ser luz para os gentios. Não, você não conhece. A exigência de cumprimento de Torá você não conhece. Quando a pastora hoje de manhã falou assim que nas igrejas, nas casas, nas congregações, aí dizem, quem quer aceitar Jesus, venham aceitar Jesus. Esse Jesus aí vem sem Torá. Ele não vem com Torá. Ele é como um Deus, como Exatamente. Ele é um servidor de Hashem. Ele não é um Deus. Ele não é uma coisa mística que você aceita e tudo se fez. Não é. Esse exemplo que a pastora deu de manhã, os rabis ensinam isso aí. Quando você clama pelo Messias, mas não o Messias de Israel, não o Messias segundo o Torá, você chama por um homem que não tem Torá. É o sem Torá, coração sem Torá. Aí que essa mulher vê nele, não esse Jesus que vem somente por ele, não. Ela clama por um Messias que traz dentro dele uma vocação de cumprimento de Torá.
É isso que Yeshua vem trazendo. Eu não vim destruir, ele fala, a Torá, de forma nenhuma. Eu vim para cumprir a Torá. Pega aí, meu querido, ali, ó, para você nos ajudar. Você usou a expressão de que era uma mulher de fronteira, né? Foi essa a expressão que você usou aí? Foi, essa então, expressão me veio na cabeça. Mas você usou a expressão mulher de fronteira. Dentro do ministério de Yeshua, dos 3 anos onde ele trabalha ensinando, a parte geográfica ela é uma das partes que mais nos ajuda a discernir qual era a ação que Yeshua fazia naquele tempo. Com essa mulher, ela era uma mulher de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom fica no extremo norte de Israel, voltado para o lado do Mediterrâneo. É fronteiriço. Por isso que você usou essa expressão. Tem o Líbano acima, né? Então ele está em fronteira. E Yeshua, no capítulo 5 de João, quando ele vai confrontar a mulher samaritana, ele também está numa área de fronteira. Só que para a região de Galileia ali, né? Uma região mais voltada para o Oriente, mas lá no norte. E isso daí é uma coisa que é um dos questionamentos que ele, quando começa a vir a Jerusalém para ensinar, perguntam: há alguma coisa boa que pode vir lá da Galileia, lá de cima? Vem alguma coisa boa? A pastora Sandra usou uma expressão que ela era... A Galileia daquela época era uma... Não, mas a senhora usou uma expressão que ela era como se fosse o Rio de Janeiro, era uma coisa onde agregava todos os povos. Não era tão reservado quanto o sul de Israel, que era mais voltado para a parte religiosa, por causa de Jerusalém, por causa, né, das questões ali voltadas para a área de Judá e de Benjamim ali embaixo. E essa mulher ali em Samaria, ela vivia o conflito a respeito do monte onde se adoraria. E os samaritanos adoram o Monte Ebal, porque seria lá que Isaac teria sido sacrificado por Abraão. Então os samaritanos, depois do cativeiro babilônico, se misturam com outros povos e os judeus já não os reconhecem mais como filhos. Então eles se tornam gentios. E ele vai a essa mulher samaritana. E é muito interessante que o texto vai dizer o seguinte: ele vai dizendo assim, vindo ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, ele estava ensinando Torá, palavra, dabar, devarim, ele estava ensinando Torá. Muitos mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos nele. Agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então, eu volto a dizer uma coisa que eu já falei há um tempo atrás. O sinal da presença do Eterno junto aos gentios é o ensino de Torá. Milagre que é pregado nas igrejas que Jesus faz, o milagre era voltado para os judeus. Porque se nós olharmos a promessa de Isaías capítulo 9, quando ele fala da Galileia das nações, ele vai falar deste povo fronteiriço que vivia em trevas e agora vai conhecer uma luz sobre eles. O texto diz assim, mas para os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade. No passado, ele envileceu a terra de Zebulon, lá no norte, lá na Galileia, a terra de Naphtali, lá em cima. Mas nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A luz que brilhava só sobre Sião, agora ela brilhava e ampliava a sua ação até as fronteiras. E muito interessante, Leomar, a gente falar isso, porque hoje a casa está sendo convocada a trabalhar em 2 fronteiras. E boa parte da Assembleia ainda não se atentou para isso. Nós estamos numa fronteira dentro de um hospital e estamos em outra fronteira dentro de uma penitenciária, levando uma luz a estes aqui, que andavam em trevas, que não estavam previstos receber esta luz, porque não podem chegar até aqui muitas vezes. Amém. E é aí que Yeshua vai trabalhar o ministério fronteiriço dele.
E Yeshua, quando está em Jerusalém, ele está falando para os judeus. Para judeu, é milagre e ressurreição dos mortos, previsto por Isaías, previsto por Ezequiel. Esse é o sinal para a casa de Israel. Isso. Tanto é que as multidões aderiam a Yeshua por causa dos milagres. Era a multidão de judeus. Muitos. Agora, o gentio, Atos ele é o salvador do mundo por causa das palavras. A Torá tem que chegar pela boca dos inspirados, que são discípulos de Yeshua, para que o gentio reconheça que ele não é um símbolo distorcido da Torá. Distorcido da Torá. Ele é a Torá. A palavra dele é Torá. Torá. Então, se um gentio quer se aproximar de Adonai, ele precisa conhecer o hebreu ensinador de Baruch Torá. Hashem. O que nós estamos trabalhando dentro da penitenciária é o Rabino Yeshua, autor do Pai Nosso. Baruch Hashem. Nós estamos ensinando o Pai Nosso para eles lá dentro. Ele é o autor do Pai Nosso. Nós explicamos a eles que o Kadish é uma prece judaica muito longa, que em tempos emergenciais não dá tempo de você apelar para ela. Então Yeshua faz um resumo em 32 palavras, 32, 36 palavras, isso. E aí ele faz uma prece tão simples que qualquer um vai ter acesso a ela para clamar. Eles estão aprendendo isso lá. Você em 15 minutos. O pensamento hebreu através de uma oração. De um Rabino Yeshua. De um Rabino Yeshua. Um legítimo hebreu. Se não for esse o foco, você está perdendo tempo, eu estou perdendo tempo, e continuamos enganando as pessoas, prometendo milagres a um povo que não precisa ver milagre. Não precisa. Esse povo precisa conhecer Torá. Porque foi o que Yeshua fez na fronteira. Porque Israel já nasceu em Torá. Sabe o que é Essa é uma diferença do ministério de Yeshua que precisa ficar muito claro. Olá, com quem ele conversa é com quem ele define o que ele vai falar. Ele não vai falar de Torá com os judeus. O judeu já conhece Torá. Ele precisa mostrar a amplificação da Torá, a qual eles ainda não conhecem. Exatamente. Esse é o sinal para a casa de Israel. Baruch Hashem. Olha lá o próximo slide, lá, Léo. É exatamente isso que o Leonardo falou. Eu posso até sair embora, Léo, mas vamos continuar. Mas a questão, não, porque, olha só, eu não conversei nada disso com o Léo, mas olha só, eu coloquei o título ali de Torá e Yeshua. A Torá de Yeshua, a Brit Hadashah, muitos a conhecem assim, a Torá do Rabino Yeshua. Por que Torá e Yeshua você não fere a Torá? Porque os próprios rabis dizem que quando você coloca o nome associado à Torá, você está dizendo que aquele nome ensina dentro de um padrão Torá. Por isso que existe lá Torá de Moisés. Moisés é o ensinador de Torá, dentro do padrão estabelecido pela própria Torá. Então Yeshua começa ali a ser apresentado na Brit Hadashah em João capítulo 1, dessa forma que Léo botou aí de maneira clara para nós. Olha lá, no princípio, João capítulo 1, você e eu conhecemos muito isso aí. Diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com quem? Com Elohim. E a palavra era Elohim. É a expressão de Bereshit lá de João, da Brit Hadashah, é de João capítulo 1. Alguns estudiosos não gostam de chamar de Bereshit de João, eles gostam de chamar de o cabeça, e porque Yeshua ali encabeça um princípio estabelecido pela própria Torá de anúncio da palavra. Vai lá para você ver João capítulo 1, para você ver isso. Em outra versão diz assim, olha, no princípio ele, o Logos. Logos está em grego, está vendo? O autor preserva o original grego. Ele diz assim, olha, no princípio ele, o Logos, e o Logos, ele para Elohim, e o Logo, ele, Elohim. Ele no princípio, até o verso 5, por Elohim. Tudo se torna por ele. Fora dele, nada do que vem a ser se torna. Nele, a vida, luz dos homens. A luz ilumina nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É isso que Leonardo explicou. Por quê? Porque aqui o Logos é a mesma expressão em hebraico de Dabá. Palavra, eu coloquei aqui, ó. O termo hebraico traz uma variedade de expressão. Se você for lá ver o conceito de palavra, Dabá, você vai ver que são várias expressões, mas eu resumi na expressão de Adonai, a palavra, que Yeshua ali é apresentado por João no capítulo 1,
Ele é apresentado com aquele que tem na boca a palavra de Adonai. João faz aqui uma movimentação com essa expressão. Você vê aí que ele fala várias vezes. E o verbo se fez, no princípio era o verbo estava com Elohim era o verbo. Essa movimentação na expressão dabá, palavra, ela vai expor que a palavra aqui, ela tem a capacidade de fazer existir aquilo que não existe, lá em Bereshit, e ela tem a mesma palavra lá de Bereshit, ela é usada aqui, João, com a capacidade de trazer salvação e luz para os gentios. Então, você vê que Yeshua vem trazendo o mesmo princípio. Por isso que eu achei interessante você falar, quem quer conhecer Yeshua tem que conhecer Torá, e não os milagres, mas conhecer Torá. Torá é a palavra, é a expressão dele. A própria Torá, lá em Deuteronômio capítulo 30, nós não vamos lá, ele revela-se como a palavra de Adonai. Não, vamos lá, capítulo 30 de Deuteronômio. Porque eu prometi, Léo, que eu não vou demorar hoje. Né? E eu tenho que ser cumpridor, né? Coisa feia. Então, 30, olha o verso 11, do capítulo 30 de Deuteronômio. Ele diz assim, olha, isso aqui, segundo, eu concordo com os exegetas, com os pensadores da Torá, que é um dos mais belos contextos de Torá que nós temos aqui, dado por Moisés aqui, porque ele fala bem assim, olha o verso 11, ora, este mandamento que hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem está longe de ti. Ele está falando da Torá, olha só. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que a cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres, quem atravessará nós o mar, para que nos traga e nos faça ouvir para que a cumpramos. Pois esta palavra, está vendo, dabá, está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Os rabis falam que essa declaração aqui, de Deuteronômio capítulo 30, desmonta em mim e você qualquer argumento que eu venha colocar, que eu não tenho como aprender ou inserir ou praticar a Torá na minha vida. Ele fala assim, não tem como. A Torá, ela não precisa estar tão longe, ela está aqui, ó, na nossa época está na nossa mão, né? Está na nossa mão, tem que estar no coração e na nossa boca. Um dos mais belos contextos eu coloquei, pois o retorno a Adonai depende apenas da vontade do homem. Seus mandamentos estão acessíveis para que o Eterno habite, para que ele venha e faça residência no coração do homem e nas suas expressões, que é a sua boca. A proposta aqui é encarnar o amor e a salvação que provém de Adonai. Essa é a proposta aqui de Deuteronômio capítulo 30 nesses versos. É o que? É você encarnar o amor e a salvação que provém dele, de Adonai. A Torá vai personificar em Yeshua, diz os textos. Aqui o Logos, a palavra, se torna carne e faz uma habitação, uma tenda. Os rabis ensinam que quando se fala em tenda, você está evocando o santuário itinerante de Israel. Vamos continuar aqui. Você vai lá em João capítulo 1 para você ver isso aqui. Essa movimentação que João faz para mostrar para nós que a palavra de Adonai, ela vai estar encarnada, tornar-se presente. Encarnar não tem nada a ver com esse negócio de encarnação não, viu? Encarnar aqui é tornar a Torá prática, que você possa fazer, que você possa executar. A partir da próxima semana você vai ver, nós vamos ver juntos, Yeshua praticando Torá. Onde você achava que não tinha Torá, Yeshua está praticando a Torá o tempo todo, irmãos. Ele não foge à sua vocação. Esse hebreu legítimo não foge à sua vocação. Esse hebreu legítimo não foge à sua vocação. No princípio era verbo, ele fala, é o verso 2. Ele estava no princípio com Elohim.
Todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele foi um instrumento. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre elas. As trevas não compreenderam a luz. É isso que ele está falando, eles não compreenderam a luz. Aqui em João capítulo 3, não precisa ir lá não. No verso 19 ele fala assim, olha, a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então, por que a treva não compreende? Porque não há Torá no coração. Não há essa vocação de ter que encarnar o amor e a salvação que provém de Adonai. É essa vocação que Yeshua vai ensinar da Torá e ainda Brit Hadashah para nós daqui em diante. Por quê? Porque quando ele personifica Yeshua, a Torá, o Logos, a habitação se faz presente. Olha o verso 14, aí de 1 João. Ele diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando o verbo se faz carne, quando ele se faz presente, a glória de Adonai se manifesta. Adonai se manifesta em Yeshua aqui. Em Yeshua, quem diz isso foi João, capítulo 1, verso 14. A glória se manifesta. Olha que em outro termo, diz assim, está lá no tela, olha lá. O Logo tornou-se carne, firmou sua tenda entre nós. Contemplamos a sua glória. Glória como a do Filho único junto ao Pai, plena de bem-querer e de verdade. Adonai se manifesta e o homem pode contemplar Adonai na figura de Yeshua, o Messias. Isso é de pouca monta? Não, é de muita monta, né? De muita monta. Pouca monta é a expressão da pastora Sandra. Vai lá, vamos concluir em Êxodo capítulo 33 para você ver isso, irmãos. Vamos concluir na Torá. Torá, lá em Êxodo, capítulo 33. Nós vamos fazer a leitura ali a partir do verso 7. Diz assim: aqui é a súplica, está vendo? Moisés aqui se levanta, porque Adonai precisava habitar no seio de Israel, precisava permanecer. Olha o verso 7. Do capítulo 33 de Êxodo. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lá chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Eterno saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Por quê? Porque eles precisavam contemplar a glória de Adonai. Moisés vai providenciar isso. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, e ficava à porta da tenda, e o Eterno falava com Moisés. Assim, todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, se inclinava, cada um à porta da sua tenda. Está vendo? A mesma expressão que aquela mulher faz diante da Torá personificada na sua frente, Yeshua. A Torá do Messias e a Torá de Moisés, você vê que o proceder hebreu tem que ser o mesmo. Por isso que aquela mulher incomoda Yeshua no sentido, não de incomodar de perturbação, não. Incomoda para escutar nela qual é a ação daquela mulher diante dele. Olha só o verso 11, falava o Eterno a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Eles continuavam, Josué mantia-se na tenda. Você vê que, eu quero concluir com esse pensamento,
que Yeshua, quando você e eu estivemos lendo Yeshua, você está lendo ali uma Torá personificada no homem, a Torá do Messias, a Torá Yeshua. Ela não difere em nada da Torá de Moisés. Em nada. O que Yeshua vai fazer é tornar ela fácil para nós, de compreensão. Fácil de compreensão. Você vai compreender ela facilmente. Você quer falar? É fácil a sua compreensão, porque senão a vocação dele não tem necessidade. Mas ele, como aplicador de Torá, ele vai inserir aos gentios essa luz que provém da Torá. Que o Eterno nos abençoe até o próximo Shabat. Eterno, nós queremos te agradecer, colocar as nossas vidas e as nossas barbas em molho, sabendo que nós precisamos sim, Eterno, observar os teus mandamentos, a observância que Yeshua nos ensina, a Torá de Yeshua e Yeshua que é a Torá. Se nós tivermos essa ausência de unidade, nós temos uma consequência também a ausência de Torá em nossos corações. Eterno, a tua palavra, ela manifesta-se em nós para que nós possamos andar em conformidade com a tua vontade. Continua a nos exortar, a nos corrigir, a nos impedir de fazer qualquer loucura humana, para que nós possamos fazer e andar segundo a tua vontade, para que em nós possa haver justificação. E em nome de Yeshua que nós oramos. Contempla as nossas faces nessa tarde, ajude-nos nas nossas dificuldades, que nós possamos durante essa semana